Hoje nós vamos falar sobre produtividade e bem-estar emocional. Vamos ver o que tem a ver um com o outro, se é que tem a ver, se você já tinha estabelecido essa relação entre essas duas coisas. Eu tenho falado bastante sobre produtividade natural, aquela produtividade que a gente dá conta de fazer, aquela que respeita os nossos limites, que reconhece esses limites. Então a gente vai relacionar bastante esse tipo de produtividade com o bem-estar emocional. E a gente já começa hoje a nossa live muito direta ao ponto, muito objetiva, para que a gente aproveite o nosso tempo e seja produtivo. Chegou a Anne! Boa noite. E hoje vai ser um bate-papo Vamos. bem gostoso, mas bem construtivo. Obrigada por ter aceitado o convite. Um E prazer, vamos obrigada lá? pelo convite. Produtividade e bem-estar emocional. Pensei em a gente, nesse primeiro momento, Anne, falar um pouco sobre o que as pessoas pensam, assim, o que é produtividade e bem-estar, né? Será que tem a ver? Será que não tem a ver? O que dizem? O que Inclusive, dizem por aí? uma pergunta da caixinha tem tudo a ver com isso que você vai falar agora, que foi o seguinte: produtividade tem a ver com fazer muita coisa ao mesmo tempo? Será que é isso, Grazi? Explica pra gente o que é a produtividade natural, que é esse termo que, inclusive, não é muito comum as pessoas usarem. Eu, particularmente, só vi você usando esse termo, né? Então, ninguém melhor do que você mesma para explicá-lo. Então, vamos lá. É verdade, produtividade natural. Esse é o termo que eu tenho usado, inclusive é o termo que eu uso na minha terapia mentorada, justamente para que as pessoas possam reconhecer e se conectar consigo mesmas. Porque muito se fala de produtividade desconectando quem a gente é. Então, se fala muito faça, 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 mas muitas vezes não se leva em conta o contexto que está se vivendo, o período da vida que a gente está vivendo, o contexto no trabalho, o contexto na família, porque como nós somos seres humanos, todas essas variáveis nos influenciam, né? Mas é muito antiga, assim, essa ideia de que você tem que ir. Essa é a visão, assim, de muito, assim, do mundo, do desenvolvimento humano, inclusive, sem levar em conta o ser humano que está sendo desenvolvido, né? Então, não, a produtividade não é necessariamente fazer muitas coisas, né? É realizar com menos esforço, utilizando os recursos que se tem, otimizando esses recursos. A gente vai falar um pouco mais, mas não é isso aí. Muito bom. É bom ficar claro, porque eu acredito que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Quando escuta o termo produtividade, já sente um certo peso, né? Como é muito, fazer muito, vai exigir muito de mim. É bom ter essa clareza para separar o que é do que parece ser, mas que na verdade seria só um peso mesmo, pensar assim. Sim, é verdade. E sobre bem-estar, assim, o que você ouve falar mais? Tanto nos atendimentos como na vida, assim, o que você já ouviu falar sobre o que as pessoas acham que é bem-estar emocional, né? Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas não falam sobre isso. Elas simplesmente vão fazendo as coisas, vão vivendo e não se dão conta da importância de buscar o bem-estar. E, inclusive, eu posso falar isso por mim mesma. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos, passa, né? Já tem bem mais de 10 anos. Quase 15 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e mudei de setor dentro ali da empresa por uma necessidade da empresa, mas eu entrei para trabalhar numa parte que era comercial e fui trabalhar numa parte que era assistência técnica. E aquilo começou a me incomodar, mas eu não conseguia definir bem, né? Por que daquele Uhum. incômodo. E na verdade eu fui colocada para trabalhar num setor que não tinha nada a ver comigo. Obviamente não favorecia o meu bem-estar. O meu bem-estar, ele vai ser mais fluir naturalmente, trabalhar. Eu sei que a gente vai falar também mais específico sobre isso, mas é que é muito Sim, conectado. Mas o bem-estar não, vai começando aí, fica à vontade.
pensando em trabalho, ou nas questões mesmo da vida que a gente, responsabilidades, né? É a gente fazer, mas se sentir bem em fazer aquilo. É óbvio que tem coisas que exigem um pouco mais de esforço, mas quando esse esforço é frequente e durante muito tempo do nosso dia, isso é desgastante, não favorece o nosso bem-estar. E é justamente aí que a nossa saúde física também é afetada. Então, o bem-estar emocional é fundamental, seja no ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso dia a dia, para a gente poder viver com qualidade. Então, é importante a gente parar para analisar. Eu estou tendo equilíbrio, eu me sinto bem emocionalmente realizando isso que eu faço, trabalhando com as pessoas que eu trabalho. A gente, individualmente, tem que fazer essa análise, né? E é algo que quase não se faz. As pessoas simplesmente vivem no piloto automático. Isso, exatamente. E por isso que muitas não conseguem estabelecer essa relação que existe entre produtividade natural com o bem-estar, porque elas acham que a produtividade é algo fora de mim, é algo que eu tenho que viver para o externo, e o que o bem-estar é outra coisa, é uma coisa mais suave. Não, elas estão totalmente conectadas. Porque quando eu penso em produtividade, na vertente assim de aproveitar a vida, aproveitar um presente que eu recebi, quer dizer, tem tudo a ver, então, porque o meu bem-estar, ele é o reflexo de eu estar aproveitando a minha vida, de eu não estar deixando essa vida se esvair, né, pelo ralo. Eu, enquanto... Governo automático, né? Exato, vivendo piloto automático. E ainda falando sobre simplesmente fazer, eu lembrei, enquanto preparava essa live, eu lembrei das palavras do Jules Payot, no Educação da Vontade, que era um livro lá de 1824, eu acho, por aí, não lembro exatamente, mas 1800 e pouco, e quá, como se diz, né? E lá ele já dizia que as pessoas estavam naquele frenesi de vai. Mas a gente que tem esse viés terapêutico junto com a produtividade e o bem-estar, a gente já percebe que às vezes a pessoa quer ir, mas tem várias coisas amarrando elas atrás, como se tivesse umas cordas mesmo segurando. Aí você imagina eu segurando e você tentando correr ali na frente, mas eu te segurando. Você vai patinar, você não vai andar. Por isso que muitas pessoas que não chegam a compreender isso ou nunca pararam para pensar nisso, elas ficam cansadas, literalmente assim esgotadas, se sentem travadas, porque elas não conseguem sair do lugar, justamente por tudo isso, né? Então a gente já viu que tem. Hã? Por ir contra a sua natureza, né? Então realmente vai patinar. Exatamente, perfeito. E outra coisa que as pessoas pensam que aí é que quando você é produtivo, você nunca descansa. E esse também é uma das, digamos assim, um dos pilares que mostra a produtividade natural, que o descanso faz parte da produtividade. Na verdade, uma noite mal dormida, a gente não consegue produzir muito bem, a gente começa a ter afetações no nosso humor. Então, o descanso é muito importante. A gente pode ver isso na natureza, como ela funciona, assim como no nosso próprio corpo, né? Então, não tem como não descansar e querer ser produtivo. Muito bem. Acho que... E isso já dá o gancho, né, para a gente se aprofundar um pouquinho na questão de estabelecer uma produtividade natural, que é uma produtividade saudável, que vai de mão com o bem-estar emocional. Porque, para ter bem-estar emocional, a gente precisa reconhecer nossos limites. Se a gente não desenvolve conhecimento, nós não vamos conseguir identificar os nossos limites. A gente vai estar esbarrando nele ou passando por cima dele, e isso, mesmo que a gente não entenda que é isso, por não ter parado, né, para aprender sobre nós mesmos, mas isso daí vai ser muito desgastante, vai levar a um contexto emocional que não vai contribuir para a produtividade.
é o Sim, travar, né? Envolve aquele patinar, por não reconhecer os próprios limites. é verdade. E eu imagino assim que você, como terapeuta, nós somos terapeutas de visão sistêmica, mas você também, como terapeuta de psicossomática, né? Você deve ver muito isso em atendimento. E às vezes a pessoa, eu imagino que ela chega e nem se dá conta, né? Que aquilo tem a ver com a maneira como ela produz, com a produtividade dela, que não está sendo natural. A partir do momento que ela não reconhece os seus limites e não respeita, ela chega no atendimento por causa de uma doença. Aí, claro, você dá o fundo emocional ali, você contextualiza ela, o que está acontecendo, e na verdade você amplia a percepção dela, que não é só a doença, né? É o entorno que levou ela para um determinado caminho. Né? Exatamente. E da experiência que eu contei, né, de quase 15 anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás, foi isso que aconteceu comigo. Eu não reconhecer meus limites, eu não entender que eu estava ferindo a minha própria natureza e Sim. nos relacionamentos também, que a gente não sabe impor limites ali no trabalho, né? Eu adoeci. E eu precisei de ajuda terapêutica para entender claramente que não é que tudo e todos estavam errados, mas que eu precisava olhar para mim, eu precisava entender os meus limites e que eu precisaria, inclusive, colocar um limite naquela situação. No caso, aquele limite foi um prazo. E isso já trouxe bem-estar para mim, que eu consegui ficar numa situação que não era o que eu preferia, não foi a minha escolha, mas por definir um limite Sim. temporal, e isso trouxe muito alívio. Então, eu precisei cuidar de mim emocionalmente. E, na verdade, todas as pessoas precisam. E que tem essa dificuldade de enxergar. E aí, no meu caso, né, eu sofri muito ali com a insônia. E isso é muito comum hoje em dia, né? Mas outras coisas que aconteceram como consequência também, que é muito comum, são coisas que a gente percebe fisicamente, né? Como dores. Às vezes as pessoas procuram a terapia, elas não se dão conta que uma coisa está associada à outra. Uhum. Sim. Mas é importante mesmo, é fundamental tirar um tempo para se conhecer. Por mais que a gente viva com a gente 24 horas por dia, a nossa própria. A gente não se conhece quando a gente não conhece, não entende os nossos limites, a nossa, a nossa maneira natural de agir, pela nossa personalidade, pelos nossos traços de caráter, pela nossa criação. Isso. Então envolve várias Exato. coisas que o autoconhecimento vai ajudar. Sim, com certeza. Você sabe que hoje a Adri está dizendo, vou precisar do meu ano sabático de descanso. Mas lembrem que esse ano, mesmo sendo de descanso, mesmo sendo sabático, ele é produtivo também, no caso dos seres humanos. Né? A gente só precisa encontrar um caminho que funcione para a gente, um método que se ajuste ali à nossa rotina, à maneira como a gente funciona. Né? É só isso que a gente precisa achar e ajustar. Eu li umas frases hoje do Joel J que me impactaram, assim, eu queria compartilhar com você e com o pessoal que está nos assistindo. Ele disse assim, ó, quantas coisas você já quis desistir na vida, mas você estava só com sono? Quer desistir? Vai dormir, talvez seja só cansaço. Então a gente subestima o poder do descanso. A gente acha que um ser humano pode trabalhar, sei lá, 3 noites virando sem parar? Pode, mas obviamente isso vai afetar Vai ter o um resultado dele, o desempenho, a saúde. Tanto que tem estudos que mostram aí que a gente é visivelmente afetado quando a gente não dorme na direção mesmo, né, no trânsito. Poucas horas, assim, faltando de sono já impactam nos nossos reflexos. Então, imagina o dia a dia a gente se colocar nessa situação. Então, aos poucos, a gente vai procurando um ajuste. Agora eu ouvi isso que a Ana e a Grazi falaram, eu vi que o meu descanso não está muito bom. Bom, você descobriu, então, algo para trabalhar. É isso, não se desespere nem nada. E é um ótimo começo para melhorar, né? Se já identificou isso, pode trabalhar nesse ponto.
Não preciso nem de ajuda, né? Só um pouquinho de disciplina para melhorar. E já vai ver resultado, né? Porque isso afeta diretamente a saúde física e mental. Sim, sim, é verdade. E essa sabe que foi uma mudança que eu fiz há pouco, de ajustar mesmo o horário, especialmente o horário para dormir, né? Eu estabelecer limite para dormir, né? Então, o que acontecia no início, né? Lá nas primeiras noites que eu comecei a fazer isso, o meu cérebro começava a me lembrar de coisas que eu tinha que fazer no outro dia, que normalmente eu pegaria o celular e anotaria tempos atrás. Só que eu já tinha definido para mim que eu não ia mexer mais no celular a partir de tal horário. Então, o meu cérebro começou a acostumar com essa ideia. E ele parou de me lembrar depois do horário que não podia. Então, nós somos absolutamente treináveis. Agora, se eu defino isso e 2, 3 dias depois o meu cérebro começa a me lembrar um monte de coisa no horário que eu já disse que eu não vou mexer no celular e eu pego o celular, ele já vai captar isso. Então eu não preciso me adaptar a isso, porque não vai levantar igual. Então, como é incrível, né? Interessante, a Miriane colocou aqui. Pior frase que já falaram. Trabalhe enquanto eles descansem. Até mudar a mentalidade agora é um processo, né? Exatamente, porque quando a pessoa escuta algo e assume aquilo como uma verdade, ele se torna uma crença, né? Uma crença é algo que acredita e está instalado ali na sua mente. Para mudar é um processo, mas aí você precisa fazer essa análise, né? E essa live está ajudando justamente nisso, a fazer uma análise do que é melhor para você, no seu caso, pessoalmente, tudo que a gente escuta, inclusive tudo que a gente está falando aqui, para quem está escutando, você precisa filtrar, você precisa analisar. E esse tipo de frase, que às vezes são ditas, né, por pessoas que têm autoridade, que têm resultados e tal, mas o contexto daquela pessoa é outro. Eu já vi muitos que falam, inclusive, graças ao GeoJ, né, ele mesmo fala que ele tem prioridades na vida dele. Teve momentos que ele se dedicou mais ao trabalho, mas a prioridade para ele é a família, então ele não troca mais. Se foi por um período curto estabelecido, ele fez o esforço naquele curto período, mas não é o normal da vida dele. Sim. Então é importante a pessoa entender qual que é a prioridade dela, para ela poder definir também o que é produtividade no caso dela, para áreas específicas da vida. Exatamente. E isso me faz lembrar que a gente tem vários papéis na nossa vida, né? A partir do momento que esses papéis se desequilibram, toda a nossa vida se desequilibra. Então, por mais produtivo que a gente seja, a gente não pode deixar de cuidar desse pilar que é o equilíbrio entre todas as coisas. Agora, será que eu sei quais são os meus papéis? Né? Na minha família, na minha religião, na sociedade. Será que eu sei quais são os papéis que eu desempenho? Porque esse é o primeiro passo para eu poder desempenhá-los com equilíbrio. E algo que você falou lá nos stories também sobre não se comparar, né? Isso eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas usam o bem-estar do outro como ponto de partida para si mesmos, né? A Anne, ela fica bem quando ela, sei lá, toma um chá. E aí eu acho que aquilo ali tem que me dar o mesmo bem-estar que dá para a Anne. Claro, a gente está usando o exemplo do chá aqui, mas a gente se compara em coisas muito mais profundas que isso, né? A gente olha muito o palco do outro, a gente olha muito a grama do outro e a gente vai se diminuindo nessas comparações. Você percebe que isso acontece, Anne, também? Com as pessoas aí que você atende, essa comparação? Eu acredito que isso é muito recorrente, porque eu vejo muito isso. E a gente também compara com as nossas versões mais jovens, né? Sim. E fica assustado de que, mas eu fazia tanto. Eu já me vi falando isso várias vezes, eu mesma, né? Hoje eu consigo enxergar, mas a gente se compara com outras pessoas ou com a gente mesmo num contexto totalmente diferente. No contexto de vida, no contexto de saúde, no contexto de idade. Então, a comparação realmente ela é um ladrão da produtividade. Porque ao invés de você focar no que você pode, você foca no que o outro faz. Como eu falei esse exemplo aí do Joel.
ele é incrível as coisas que ele compartilha, mas quando eu falei aquilo que a gente precisa filtrar, é justamente isso. Que aquela pessoa ela tem uma personalidade, né? Eu sempre falo no Instagram, né, que cada pessoa é um mundo. E é isso mesmo. Tem pessoas que são muito parecidas e que pode ser que funcione, né? Coisas parecidas, semelhantes. Mas o Sim, olhar claro. muito pessoal, personalizado para mim, para quem eu sou, para o meu contexto, para o que eu faço, faz toda a diferença. Porque se eu for me comparar com outra pessoa, que ela tem outra, outro ambiente, outra idade, outro trabalho, não tem como, é muito injusto, é muito Sim, injusto. Mas é o que é mais comum, porque é, geralmente a gente foi condicionado a fazer isso, inclusive na infância. sim, é verdade. Porque os pais às vezes fazem isso sem a intenção de trazer um peso para o filho. Mas, por que você não faz tal coisa como seu irmão ou como a sua irmã? Por que que Uhum. você não é como você era antes? E isso instala ali na mente, já da criança, do adolescente, a comparação. E a Sim. comparação gera insegurança. E a insegurança, ela não contribui para a produtividade, porque a pessoa já vai jogar achando que vai perder, né? Então, muito justo. Já desiste antes de começar, né? E também, se a gente for pensar qual é o único tempo onde a gente pode desfrutar de bem-estar e ser produtivo, é só agora. Não é ontem, não é ano passado, não, porque isso aí já foi. E também não é amanhã, não é o máximo que você vai conseguir programar. Então, é agora. O que você está fazendo nos seus micro hábitos, né? Nos seus pequenos hábitos. Porque o nosso resultado ele é feito de muitos agoras. Né? É sempre agora. Agora, agora, agora. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tomar a água que eu tenho que tomar para completar lá o meu. Ou eu vou deixar de tomar. Então, são essas pequenas decisões que a gente toma, né? Que vão mostrar se a gente vai ter resultado ou não. E outra coisa também que eu vejo bastante, que gera comparação, é que às vezes as pessoas colocam na internet, eu acordo às 4 da manhã, eu acordo às 4h59, eu acordo às 5. E aí a pessoa acha que para ser produtivo, ela tem que se encaixar nesse padrão. E ela desconsidera os ciclos próprios, porque cada um vai ter o seu ciclo, a maneira como funciona melhor, né? O horário do dia em que funciona melhor. E tem sim pessoas que vão funcionar melhor à tarde e melhor à noite, em alguns casos, né? E até um certo horário, obviamente, porque a gente foi feito para dormir durante a noite. Mas a pessoa se compara. E aí ela acha que se ela não estiver naquele padrão ali, ela não é produtiva, ela não tem chance de ser produtiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com isso que a gente ouve como um padrão de produtividade, porque nós, como seres humanos, somos únicos, né? Como você falou. E pode ser que a pessoa ela comece a criar uma rotina baseada na rotina de outras pessoas, e em razão disso, ela esteja sacrificando o bem-estar emocional dela para poder atingir aquela pessoa. E isso a longo prazo é muito negativo. Uhum. A pessoa talvez só se dê conta quando passe muito tempo. E é muito importante a gente ter esse olhar, né, para a gente. Tem um comentário aqui da Flá, isso é muito interessante. Cada pessoa é um ser. Não podemos medir todos com nossa régua. É isso. E nem Não. medir com a nossa régua, com a régua do outro a gente mesmo, né? Sim, exato. É muito bom a gente ter essa clareza, alivia pra gente. Não é que a gente agora vai ser displicente, então não preciso fazer muito. A ideia não é essa. Não, A gente pelo conseguir contrário. enxergar o que eu posso fazer que na minha vida, vai representar produtividade. Sim. Inclusive, né, esses dias eu conversando com umas amigas, eu estava falando isso que eu gostaria de estar fazendo mais, mas no meu contexto, devido às coisas que eu estou realizando agora, que envolvem inclusive meu cuidado físico, né? Não me permite fazer algumas coisas que eu gostaria, alguns dias que talvez, devido a isso, eu não tenha tanta energia. Mas aí, enquanto eu falava isso, eu parei e pensei, mas eu estou fazendo. Isso é muito bom.
Então, a gente conseguir enxergar as nossas vitórias dentro das nossas circunstâncias, sem comparação com outras pessoas, é muito bom. Nos incentiva, nos dá um sentimento de autovalorização. Algo que eu falo também, incentivo a fazer, é a autocompaixão. A autocompaixão não é autocomiseração. A autocompaixão é entender nossos limites e cuidar bem da gente, cuidar bem das nossas necessidades, para fazer o que é possível naquele momento. Eu uso eu tenho o curso, né, o treinamento e o desafio aos libertar-se, e eu falo para o pessoal, né, a Grazi conhece, que a gente tem que colocar, instalar na nossa mente a frase, né, que eu uso como um gatilho, que é quando alguém pergunta se você está bem, a gente já pensa, não é para todo mundo que você precisa falar isso, mas que vem à mente, né? A melhor a cada dia. E tem dia que a gente não está muito bem, mas não significa que a gente não está melhor. Porque se a gente está trabalhando em melhorar algo em nós, lá profundamente nós estamos melhores. E como a gente conseguir enxergar isso? Não importa com que a gente trabalha, o que a gente passa, se trabalha fora, se trabalha em casa. É muito bom a gente enxergar que a gente está, assim, melhorando a cada dia. Aquele 1%, né, fundamental. A gente consegue realizar algo mesmo quando a gente não está no nosso 100%. Isso é muito valioso. E envolve essa produtividade com o bem-estar. Algo interessante que eu achei que você falou é que você estava lá num grupo de amigas e provavelmente as amigas viam o que você estava fazendo. Então, muitas delas talvez tenham te falado mesmo o que é. E o que isso me faz lembrar? Que às vezes a gente precisa do outro para dizer pra gente: não, você está fazendo isso bem, é só uma circunstância, calma com você mesmo. Porque mesmo estudando por tantos anos, atendendo várias pessoas, às vezes a gente ainda vai ter esse confronto com a gente mesmo, né? E a gente quer mostrar compaixão pelo outro, mas a gente esquece da gente. Então vem alguém e mostra. Mas você estava num ambiente que proporcionou isso. Então você, de alguma forma, também estava cuidando de si mesmo, por estar ali presente. Então é tudo isso que a gente precisa pensar. Às vezes a gente vai conseguir, sim, com uma palavra ali de uma amiga que vai fortalecer a gente de novo. Às vezes a gente vai precisar de um grupo, a força de um grupo. Às vezes a gente vai precisar de terapia. Então, a gente precisa olhar e reconhecer qual é o meu limite. E a partir desse limite, ver qual ajuda que eu preciso buscar, né? Importante é nos manter em movimento. Exatamente, exatamente. E a Vera comenta aqui, gosto de pensar que estar em movimento é muito melhor do que estar parado. Essa é a ideia. Legal que vocês conseguiram pegar essa ideia principal, né? Quando a gente traz isso à consciência, é muito bom. E a gente consegue enxergar a nossa força, porque para praticar autocompaixão é mais ou menos assim, é você conseguir se ver por outra perspectiva, vendo como se fosse outra pessoa. E se fosse uma outra pessoa que você conhece, uma amiga, como eu tive a oportunidade, né, de falar e de receber esse feedback tão positivo. Para pensar, se fosse outra amiga, uma amiga na sua situação, como que você ia ver essa pessoa? Ah, ela está em movimento, olha que legal. Então, olha para você e enxergue isso. Eu estou em movimento. Apesar do desgaste que tem sido, ou que foi tal período, né? Ou que está sendo esse período, eu estou em movimento. Isso é tão bom, a gente precisa, né, valorizar e reconhecer, porque mostra que a gente tem força. Não é sentir aquele desânimo, né, ao lidar com as adversidades, não significa que a gente não tem forças. Sim. Ao contrário, a gente Exatamente. ser em movimento é uma evidência clara de que sim, a gente tem forças e a gente continua produzindo. E isso é muito bom. Sim. E como é que e para ter um exemplo assim como ilustração, como que a gente percebe que um bebê começou a caminhar, que ele está firmando os passinhos? Não é quando ele está sentadinho, é quando ele, né, botou as perninhas para funcionar ali. A mesma coisa quando a gente aprendeu a andar de bicicleta. Para quem aprendeu, né? A gente só consegue andar de bicicleta em movimento. Não tem como andar de bicicleta sem sair do lugar, né? A não ser as ergométricas aí, né? Mas falando de bicicleta de verdade, tem que estar em movimento. E eu só consigo, muitas vezes, me equilibrar quando eu estou em movimento. Porque quando eu
quero ficar com a bicicleta parada e eu em cima, sem as pernas no chão, eu não consigo ter equilíbrio. Então, muitas vezes, eu também vou precisar de um movimento para encontrar o equilíbrio. Né? Tem algumas pessoas, às vezes, que não conseguem equilibrar as coisas, né? Algumas pessoas, inclusive, já me disseram, né? Eu gosto muito de ler. Às vezes eu fico o dia inteiro lendo, aí eu esqueço o marido, esqueço o almoço, eu esqueço tudo. Ou seja, se percebe ali um desequilíbrio. Então, às vezes, falta um certo movimento. E aí a coisa se equilibra naturalmente. Essa é a ideia, né? Naturalmente. Bê, antes de fechar, que eu vou aproveitar seu exemplo aí, essa comparação. O bebê, quando ele começa a arriscar os primeiros passos, ele cai. Só que conforme as pernas dele vão ficando mais fortes, ele levanta com mais facilidade, mais rápido. E é justamente o que o fortalecimento emocional faz por nós. Não vai impedir que aconteçam coisas que a gente caia, que a gente tropece, mas esse fortalecimento que a gente alcança faz com que a gente se recupere mais rápido, mesmo com situações adversas. Foi também compartilhar vocês acharem que vai gostar desse assunto, talvez uma pessoa que se cobre muito, de ser muito produtiva de uma forma que é disfuncional, pode ajudar muito ela também a ter essa leveza de enxergar a produtividade de uma maneira natural para assim ter bem-estar emocional também. Sim. E na próxima live temos notícias, né, Anne? Teremos uma próxima live. Vai ser minissérie Grazi e Anne. Minissérie. Gente, é um prazer. Como a gente começou a falar aqui sobre o impacto na saúde física também, seria interessante abordar esse tema aí na próxima live. Como impacta na nossa saúde física, não só emocional, quando a gente não segue o que é natural pra gente. Interessante, não? Que doença será que as pessoas desenvolvem? Falei de uma aqui, né? Dei um spoiler. Mas vamos falar de... Vamos saber aí como a produtividade pode estar gerando doenças em você. Agradecemos as palavras aí de gratidão de vocês. Para nós é uma alegria poder compartilhar esse grãozinho de areia aí que a gente conseguiu adquirir nessa nossa vida até agora. E é um prazer estar nessa caminhada com todos vocês. Anne, muito obrigada. De verdade, de coração. Foi ótimo. Muito bom. Sempre, né? Muito obrigada também. Um prazer estar aqui com você e ter o acompanhamento de pessoas tão queridas aqui com a gente para poder tirar proveito desse grãozinho, mas é um grãozinho muito especial, né, de conhecimento, que trouxe leveza para as nossas vidas e que a gente quer que essa leveza chegue até vocês também que acompanham a gente. É um privilégio poder compartilhar esse conhecimento, principalmente com pessoas tão queridas que merecem mais leveza na vida também. Verdade. Obrigada, Anne. Beijo para vocês. Beijo, Anne. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.